Na aula de hoje nós vamos falar sobre tipografia e imagens. Então, como que a gente pode usar boas composições tipográficas usando imagens no Webflow. Eu, como designer visual, acredito que 90% de uma boa composição está ali atrelada, né, ao uso da tipografia, ao uso de boas imagens, em como fazer composições harmônicas dentro do Webflow. Mas antes da gente colocar a mão aqui, deixa eu mostrar alguns exemplos que eu fiz aqui no Figma. Se você não usa Figma, tudo bem. Essa aula aqui não é sobre Figma, mas eu só quero mostrar qual que é o meu mindset quando eu estou criando e já desenvolvendo lá no Webflow. Então aqui a gente tem um hero, né, que é um heading, um parágrafo e um botão centralizados, tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui é a mesma coisa com uma imagem de fundo, aqui com efeitos na tipografia. E aqui também eu criei algumas coisinhas, algumas composições que a gente pode brincar, né, nessa variação tipográfica com imagens, cores, fontes. Eu gosto bastante desse tipo de composição. E esse exemplo aqui a gente vai usar um vídeo aqui, tá? Então, em vez de imagem, eu vou mostrar como que a gente usa vídeo como background. E esse exemplo aqui é quase já próximo de uma página, né? Temos outros elementos tipográficos como um title tag, um heading, um parágrafo, um botão, já uma imagem de destaque, e aqui um rich text. E também um parágrafo dividido em duas colunas. Então, uma composição bem simples, isso aqui é legal para blog, né? Então, vou mostrar, sempre que eu vou falar de alguma feature no Webflow, ela vai ser atrelada a algo bem objetivo. Então, eu não vou mostrar como só criar tipografia. Eu vou mostrar como criar tipografia aplicada numa página. Ou como criar um parágrafo, um efeito, né, visual, atrelado ali a um site, a uma composição interessante. Então, vamos voltar lá para o Webflow. Então, vamos lá, começar aqui no Webflow, um arquivo do zero. Vou colocar um section. Eu sempre começo meus projetos com uma section. Vou usar o nome aqui de section. Acho que eu já tenho essa classe criada, tá? Ela já tinha sido criada anteriormente. Então ela está com height sem VH, né? VH é viewport height, que ele pega a altura inteira aqui da composição. Vamos colocar aqui deixar ela preto para a gente ver. Ok, e queremos elementos centralizados, né? Então o que a gente faz? Vamos criar aqui um flex. Direction eu quero vertical e sempre alinhamento e os justify também eu quero sempre no meio. Então vou colocar aqui mais uma div, ó, tá centralizado como a gente quer, né? Usando como exemplo aqui essa tela aqui do Figma, ok? Então vou selecionar aqui essa div, onde vai ser colocados os nossos elementos tipográficos. Vou clicar no maisinho aqui e vou colocar um heading. Lembre-se que heading é sempre para títulos. A gente tem alguns padrões para heading. Então eu vou colocar aqui, ó, quando a gente joga aparece que, né, H1, né, H1 até H6. Isso aqui é uma ordem hierárquica de informação, a semântica, né, de HTML. Então deixem sempre apenas um único H1, apenas um único H1, que é o nosso título principal. E ao restante da página a gente pode, de acordo com o nível hierárquico, mudar para H2, H3 e assim por diante. Então o H1 sempre vai ser o nosso maior título aqui na página. Então vou jogar também um parágrafo. Ok, então é isso que a gente precisa basicamente. Eu vou começar a formatação aqui do nosso H1. Eu não vou colocar nenhum nome agora, mas vou mudar aqui. Deixar branco. E nosso description, vou deixar um cinzinho aqui. Tá, mas por que ele está pegando aqui esse tamanho total na largura, né? Porque a gente não definiu ainda um tamanho, um width, que é a largura, né? Nem o height, que é a altura. Então vamos definir aqui que a gente quer que pegue 60%. E nessa div, eu também vou definir como flex. Ó, o elemento ficou um do lado do outro porque aqui ele está como direction horizontal. A gente quer vertical. E vamos mandar centralizar tudo. Ok? Já está ficando ali um pouco mais próximo, né? Tá, e por que isso aqui ainda está alinhado à esquerda? Porque no nosso paragraph a gente não definiu aqui o align dele. Vamos colocar para center. Então já está ficando, vou colocar lá o texto. The future of money. Esse aqui eu vou deixar um hora Y mesmo. Então, vejam, pessoal, aqui nesse painel Typography, prestem bastante atenção. Que lá, se você já
domina algum software visual, você vai tirar isso de letra, você pode escolher as fontes aqui. Essas fontes são do Google, tá? Então elas renderizam bem em qualquer dispositivo. Então, inclusive já tem algumas fontes que eu embedei nesse projeto. A fonte em si, ela não está aqui, então eu vou mostrar para vocês como a gente coloca uma fonte. Você pode usar uma fonte do seu computador, uma fonte externa, qualquer arquivo tipográfico que você tenha adquirido, né, tenha comprado. Então vamos ver como a gente faz isso. Então, a primeira coisa, a gente vem aqui em Project Settings. A gente vai cair nesse painel, vamos lá para Fonts. Clica na aba Fonts. Então aqui ele vai dar a lista de todas as fontes que estão no Google Fonts. Então são centenas de fontes. Um pequeno erro que eu acho assim, que poderia facilitar a vida era colocar um preview, né, da fonte aqui. Ou você sabe, né, exatamente a fonte que você quer, ou então, enfim, né, acho que é legal ter uma demonstração igual a gente tem em softwares visuais, né? Então, enfim, você pode colocar qualquer fonte do Google aqui, eu acho isso bem legal. E também você pode subir fonte do teu computador. É o que nós vamos fazer agora. Então, tem esse site aqui, ó, chamado FontShare. Eu gosto bastante desse site. Todas as fontes são free e são fontes com uma pegada de design bem interessante. Então, eu baixei 2 fontes aqui desse site. Você pode usar tanto para projetos pessoais quanto para projetos comerciais. Você vem aqui em Custom Fonts e vai dar um upload no arquivo. Então eu tenho aqui General Sans, vou pegar aqui fontes, web, vou pegar uma TrueType mesmo, simples. Tá. Então vai dar essas opções aqui, eu quero ela bold. Se, por exemplo, ela não renderizar bem no computador, a gente coloca ali para swap ou fallback, vou deixar como swap, que ela trocaria por uma similar. E upload. Também vou colocar uma com serifa, que eu acho legal para fazer aquela composição, que eu tenho aqui a Stardom. Vou pegar também a TrueType simples. Ok. Então ele vai subir a fonte. Ok, upload font file. Ok, então essas são as listas de fontes que eu coloquei, né, de lugares externos, que eu instalei aqui nesse projeto do Webflow. Aqui em Fallback você pode selecionar, caso dê algum erro, né, em alguns outros computadores, que fonte que substituiria ela. Então aqui está indo como fonte padrão do sistema operacional de cada um. Eu também uso bastante o Adobe Fonts, né, antigamente era o Typekit. Então tem bastante projetos que eu uso essa API. Então se você tem uma conta no Adobe Fonts, você pode conectar e ter lá centenas de outras fontes interessantes. Então vou colocar uma fonte aqui do Google também. Vou colocar a Inter, uma fonte que todo mundo gosta. É bem simples, né? Parecida com o Helvetica, parecido com o Arial. Então aqui ele abre a opção do tamanho, né? E extensões de língua. Nós brasileiros é interessante sempre colocar o Latin Extension aqui, né? Para ter acento, cedilha. E vou colocar o Regular, o 700 e 900 aqui, para ficar um bold legal. Vou colocar um light também. Então, quanto menor aqui, mais fina ela é, né? Então, vamos adicionar o Inter também. Então, ok. Então, aqui o nosso painel tipográfico tem algumas fontes legais. A gente pode começar a brincadeira lá. Vamos lá, em Designer, modo Designer novamente. Então, editando aqui, né? Seleciona lá o teu heading. Vou descer lá pro painel Typography. Vou colocar 70. E vou colocar um entre linha, como já falei, né? Sempre gosto de usar um ponto, alguma coisinha aqui nesse ícone. E vamos centralizar. Então ele já está ficando bem próximo, né? Vamos voltar aqui. Eu quero que isso fique all caps. Então você clica aqui no More Type Options. Ele vai expandir e vamos colocar para todas as maiúsculas. O entre linha ainda acho que está muito. Deixar um. Vou aumentar aqui para 80. 80, 90. Tá legal. E vamos escolher lá a fonte que a gente subiu, né? Que é General Sans. Ok? Ó, já está ficando com uma pegada interessante esteticamente. Tá, e como que eu coloco uma cor só aqui no Money ou troco a fonte só do Money? Uma dica, você pode colocar uma subclasse dentro de um elemento tipográfico. Basta clicar 2 vezes e você seleciona a palavra. Então, quando a gente seleciona, né, que a palavra vai abrir essa janelinha aqui, ele dá algumas opções de edição, né? Você pode colocar bold, ou itálico, ou inserir um link.
essa âncorazinha, essa correntinha aqui, colocar um link, né? Ou seja, vai ser clicável só esse elemento. E nesse pincel a gente pode aqui, o wrap if span, a gente pode criar nessa subclasse. Então vou tirar aqui o itálico, tirar o bold. Então ele cria a possibilidade de você editar visualmente esse elemento através desse text span. A gente vai colocar um nome aqui qualquer, de serif. Agora estou apto a trocar a fonte só do money e não vai interferir em nada no resto aqui do nosso título. Então clica lá em font, cadê ela? Chama Stardom. Ok, o peso dela deixar normal, é um verdinho, né? Então a gente clica aqui na typography, né? A gente vai lá em color, então vamos selecionar aqui um verdinho. Ok, ó, se a gente lá for comparar, já está bem próximo, né? Bem similar ao que a gente precisa. Então agora no final a gente vai colocar um botão. A gente ainda não falou, né, sobre esses elementos, mas de novo, toda vez que eu falar de um elemento específico, no caso de tipografia, eu vou tratar como a criação de uma interface como um todo. Não só, né, ficar jogando elementos tipográficos ali e tal. Vamos pensar como que a gente pode criar composições legais. Então assim que a gente joga o botão, vamos editar, colocar o próprio verdinho aqui. Então vou pegar aqui esse conta-gota, mesmo verde. Posso salvar aqui também essa cor. Preto, vou deixar a mesma fonte, tá? General Sans, é só subir a bold, então vai ficar meio forte ali. Vamos colocar a Inter, então, né, que a gente subiu. Tá aqui a Inter. A Inter a gente tem também o normal. Lembra que a gente falou de Box Model? Então, vamos aumentar aqui o padding, tanto na lateral quanto na altura. Volta aqui no Figma, View More é o nome do botão. Clica 2 vezes para editar. View More. Ok, então temos aqui a nossa primeira composição com tipografia. Vocês aprenderam como colocar um heading e como editar um elemento específico dentro do heading ou dentro de qualquer elemento tipográfico, né, como heading ou paragraph. Você pode criar um text span e editar da forma que quiser. Ele está indo um pouco mais largo aqui, se a gente comparar com o Figma. Então a gente pode diminuir também um pouco. A gente pode colocou 60%, mas aqui no size, no max W, né, max width, a gente quer um tamanho máximo. 60% ele pode variar, né, de acordo com o tamanho da sua tela. Então vamos colocar um que a gente quer um tamanho máximo de 560. Então ele não vai... 560 não, vou colocar 660. Então ele não vai expandir além de 660 pixels. Então a gente vai lá, legal, né? Aqui no paragraph, vou mudar aqui também, colocar Inter. E vamos colocar um padding. Vou colocar um padding 35. Só 30. Olha lá. Já está aqui o nosso primeiro hero. Ó, bem próximo ali do Figma. Inclusive eu acho mais legal aqui no Webflow. E vamos ver agora como que a gente pode trabalhar com imagens dentro dessa nossa composição.